Oi, Priscila, estamos todos te ouvindo. Pessoal, é o seguinte, meu nome é Rivas, eu sou diretor técnico aqui do IMPEG e estamos com mais de 1.300 pessoas na sala inscritas e muita gente sobrecarregou o sistema. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos gravar e nós vamos gravar um novo webinar amanhã, tá? Vamos gravar e vamos gravar um outro webinar amanhã com outro instrutor. O outro instrutor não conseguiu nem entrar na sala, só para vocês terem ideia. Então, assim, isso é bom por um lado, porque tem muita demanda, tem muito conhecimento, e eu aproveito aqui para antecipar aí a surpresa, que seria o pessoal da Dupont, que é parceiro do Impeg, né? A Priscila, a Couch Manager, né? Latam, responsável aí por toda a solução de proteção contra risco químico, né? Da amônia. E aí nós vamos iniciar com ela, tá? E na sequência a gente vai tentar colocar o outro instrutor, tá? Que é um instrutor também de um curso que nós temos de RASMA, né? De gestão de risco, PGR, que a gente está inaugurando e lotou os convidados, os alunos, parceiros. Então, temos mais de 1.300 pessoas. Então, fica insustentável, a internet não aguenta. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Boa noite, Priscila, a palavra é sua. Obrigada, Rivas. Então, pessoal, eu esperava ser a segunda pessoa a apresentar, então não entrei em muito detalhes sobre a amônia. Como o Rivas comentou, eu trabalho na Dupont, só para contar rapidamente um pouco da minha história na Dupont. Tenho 9 anos de empresa, sempre trabalhei no time técnico, então hoje eu estou como a líder técnica para a América Latina, para o segmento de proteção contra risco químico. Então, no caso da Dupont aqui no Brasil, a gente tem apenas a parte de vestimenta, né, proteção corporal, e as marcas que a gente trabalha aqui como proteção corporal é a marca Tyvek e a marca Tyke. Então, hoje eu vou apresentar para vocês algo mais focado para a parte de proteção de amônia. Aí eu até coloquei minha apresentação em PDF para ela não carregar tanto, porque ultimamente muita gente tem feito webinar, né? Tem feito vários treinamentos pela internet, então tem carregado bastante. Então eu não deixei ela em PowerPoint, já está em PDF para que a gente não tenha problema na apresentação, não trave. Eu vou estar atenta ao bate-papo também, então se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, eu vou lendo e a gente tenta responder as perguntas. Então, para o webinar também não ser tão longo, a gente preparou um conteúdo aproximadamente de 30 minutos e eu dividi em 4 partes. Então, eu queria rapidamente falar sobre os riscos químicos e a parte de seleção de EPIs. Não tem como não falar, né, sobre as normas, então também para explicar algo voltado para o nosso portfólio, quais são as normas que a gente atende, tipo de certificados. Então, vai ser um pouquinho técnico essa parte, mas acho que é importante passar. Depois a gente vai ter o foco na parte dos portfólios voltado para a amônia. Não vou apresentar todo o portfólio, não é o foco desse webinar. E depois, rapidamente, eu apresento as plataformas do POM, que a gente tem a plataforma online, onde vocês também podem fazer as próprias consultas referentes aos EPIs. Então, começando a parte de risco químico, né, a seleção de EPIs. Aqui eu fiz um resuminho, né? Eu sei que aqui o webinar está bem focado para amônia, mas então como que a gente consegue selecionar o EPI adequado? Porque muitas vezes a pessoa, a empresa compra um EPI, vários tipos de EPIs e a pessoa não sabe exatamente qual que ela deve usar ou como ela deve usar adequadamente. Então, primeiro vem um pouco a parte de identificação de risco. Então, no caso da amônia, a gente sabe que basicamente a exposição dela vai ser na forma de gás, mas muitas vezes eu recebo fichas técnicas ou dúvidas de clientes que me mandam uma ficha técnica do produto que vai manusear, né, qual que é o risco de produto químico, e às vezes eu vejo que a ficha técnica está como sólido. Só que geralmente a pessoa acaba diluindo esse sólido, né, esse produto químico no estado sólido, em algum outro líquido ou até mesmo em água. Então, na verdade, o risco da pessoa não é sólido e sim líquido. Então, acho que é bom a gente identificar exatamente qual que é o risco. Então, se ele vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso. E aí sim, avaliar qual seria a proteção necessária, né? Então, o primeiro ponto, ter essa análise da ficha técnica. A parte que a gente faz a seleção dos EPIs adequados. Então,
como que eu posso selecionar esse EPI adequado? Então, tem 3 itens que são muito importantes antes da gente selecionar qual que é o EPI ideal. Então, vem a parte de tecido. Então, obviamente, o tecido ele tem que te proteger, né, contra o seu risco químico. Então, o tecido com que é feita a vestimenta, ela tem que ter uma barreira de proteção contra esse químico que você vai manusear. Tem diversos tipos de costura também. Então, a gente tem costura simples, que é a costura da nossa roupa normal, né, nosso uniforme. Tem costura reforçada, então tem algumas marcas que possuem uma costura reforçada, onde eles colocam ou mais um pedaço do tecido, vamos dizer, sobre a costura, ou reforça mesmo com mais uma costura em cima, né, para evitar que rasgue pela costura ou se rompa. E aí tem a parte do desenho da vestimenta, que é o que eu vou passar em seguida. Mas aí depois que a gente ter essa seleção, né, mais crítica, identificando qual é o tecido que vai me proteger, qual é o tipo de costura mais adequada, e o desenho também, depois de você se paramentar adequadamente, né, você poderia realizar a atividade, né? Seriam os passos, né, da análise de risco. Então, aqui na parte de desenhos, eu coloquei aqui algumas fotos, né? Então, dependendo do seu risco, da sua área de atuação específica, você vai ter um tipo de vestimenta, né, ou acessório, se for no caso algo em laboratório, em que você só precisa de um mangote, ou às vezes você também tem uma atividade mais controlada, seria só um avental. Então, você pode tanto usar um acessório, como também uma vestimenta completa, dependendo, né, do risco do seu nível de exposição. No caso, a gente vai focar para um nível de proteção maior, né? Então, a gente está falando de uma vestimenta encapsulada, que ela pode ser classificada como nível A ou tipo 1. Então, seria a última, né, o último desenho aqui do tipo de vestimenta. Então, aqui eu coloquei até uma escala, né? Então, quanto menor a exposição da pele, vamos dizer, maior vai ser a proteção dela, né? Então, aí a gente parte de um mangote até chegar num macacão, como é mais conhecido, né, com capuz, e pode vir com alguma meia acoplada ou não, e até chegar ao máximo nível de proteção, que seria uma vestimenta encapsulada. Tá? Então, o desenho é muito importante também. Então, não queria também ficar muito tempo, né, nessa parte de seleção, e vamos então partir para a parte de normas. Tá? Pronto. Então, basicamente aqui, não só no Brasil, mas na nossa região, a gente não tem costume de usar normas brasileiras, vamos dizer, a gente não cria as normas, então a gente se baseia em normas internacionais. Algumas a gente acaba traduzindo e transformando elas em ABNT, mas a gente se baseia em normas internacionais. Então, aqui tem 2 normas que eu gostaria de apresentar para vocês, focadas na parte de proteção química, né, na parte de proteção corporal. Então, a primeira norma que eu gostaria de apresentar é a norma da Agência Ambiental dos Estados Unidos, ou mais conhecida como EPA. Então, aqui a gente tem 4 tipos de classificação, são em níveis, que vão de A até D. Né? E aqui eu gostaria de esclarecer que a gente não está focando exatamente na vestimenta, e sim no conjunto de EPIs que você está utilizando para poder classificar, vamos dizer, uma vestimenta. Né? Então, aqui, o nível A é um nível que é mais simples de entender, porque aí o nível A eu estou falando que é o máximo nível de proteção para a pele. Então, quais seriam os riscos, né, que eu estaria protegido se eu utilizasse uma vestimenta encapsulada aqui no nível A? Então, eu tenho proteção contra vapores, né, gases, líquidos ou particulados. Então, eu costumo até brincar que, obviamente, eu não vou utilizar um encapsulado contra um particulado. Mas não quer dizer que ele não me protege contra particulados. Então, sim, ele me protege contra os 3 estados, né, do produto químico que a gente conversou, então sólido, líquido ou gasoso. E aí, quando eu falo de uma vestimenta nível A, eu estou falando de um traje cujo desenho é um encapsulado e hermético. Então, essa primeira foto aqui do A, esse macacão verde-limão. Então, esse macacão, eu estou falando que ele tem um desenho encapsulado, então você vê que o visor já está acoplado na vestimenta. E eu digo que ele é hermético, então ele vem com meias acopladas, do mesmo tecido do macacão.
tá? E ele vem com 2 luvas também que são acopladas, ou seja, ele não tem nenhuma abertura, né, nenhum escape. Então eu falo que ele é um encapsulado totalmente hermético. E aí quando passar para o nível B, eu explico que seria um semi-encapsulado ou encapsulado não hermético. E então, se eu vou utilizar uma vestimenta como essa, né, que vou ter proteção total da pele, já falei que vem 2 luvas de proteção, as meias vêm acopladas, então a parte, né, do rosto eu estou protegido que vem um visor, mas se eu estou totalmente protegido, eu preciso respirar de alguma forma, né? Estou dentro de um traje que ele é encapsulado, totalmente hermético. Então, a parte de proteção respiratória faz parte desse conjunto de EPIs. Então, eu preciso utilizar aquele equipamento autônomo, ou em algumas versões é uma linha de ar que pode se acoplar diretamente no traje encapsulado, tá? Então, basicamente, é isso. Então, por isso que eu falo que é o conjunto. E além disso, eu comentei que vem com meias acopladas. Então, vocês podem ver aqui na foto que tem um par de botas de proteção química também. Então, não é porque vem com uma meia acoplada, que eu falei que é para ser encapsulado hermético, que eu posso sair, vamos dizer, e executar minha tarefa só de vestir esse traje. Então, não. Eu também preciso utilizar uma bota de proteção química que seja compatível com o meu risco. Tá? Então, se o meu risco é amônia, eu preciso ter uma bota de proteção química que também tenha barreira de proteção contra a amônia. Então, como eu comentei, a gente da Dupont não tem a parte de botas, né, no portfólio, então aqui eu estou falando mais da vestimenta. E também a gente não trabalha com a parte de proteção respiratória. Então, eu não trabalho com a máscara, né, e nem com o equipamento com o ar respirável. Então, aí por isso que eu falo que aqui é o conjunto de EPIs. Primeiro que eu não posso usar uma vestimenta como essa, encapsulada hermética, sem ter a proteção respiratória, né? Eu não conseguiria executar essa tarefa de forma adequada, né? Eu não conseguiria respirar. E aí o outro conjunto seria a parte da bota. No nosso caso, da Dupont, não precisaria de uma luva adicional, porque aí já tem 2 luvas de proteção que vêm acopladas, e as 2 luvas também são aprovadas, né, no caso, para amônia também. Então você não precisaria utilizar uma luva adicional, já vem com as luvas acopladas. Mas, né, se tratando de uma outra marca, talvez a luva que venha acoplada, se ele for um encapsulado hermético, não tenha essa resistência contra amônia, então aí você precisaria, né, ter uma outra luva que seja compatível com o risco de amônia. Então, agora, diminuindo o nível de proteção, eu tenho um nível B. Então, aí é onde começam a grande parte das dúvidas, né? Então, eu quase sempre recebo dúvidas por e-mail, enfim, por mensagem me ligam, tipo, eu preciso de uma vestimenta, de um macacão nível B. E aí a minha primeira pergunta para a pessoa é, você vai utilizar um macacão com uma proteção respiratória, né? E geralmente a resposta é não. Nem todos vão utilizar como proteção respiratória, como uma linha de ar ou um equipamento autônomo. Então eu falo para você, então na verdade você está me pedindo um macacão classificado como nível C. Então eu sei que onde tem a maior parte das dúvidas é quando classifica um macacão como nível B ou nível C. Então por isso que eu montei essa tabelinha para ficar um pouquinho mais claro. Então, quando eu falo de um nível B, eu estou diminuindo a proteção da pele. Então, já nesse caso, um nível B, eu não vou ter uma proteção adequada contra gases, né? Então, sempre quando a exposição é gases, no caso da amônia, eu vou indicar sempre um encapsulado hermético. Quando o volume, vamos dizer, né, o risco é muito grande. No caso do nível B, ele pode ser considerado um encapsulado não hermético ou um traje não encapsulado, que aí no caso seria um macacão. Um encapsulado não hermético, como seria? No caso da Dupont, a gente tem um macacão verde-limão igualzinho esse nível A, só que ele não vem com as luvas acopladas. Ou seja, se esse traje encapsulado vem sem a luva, eu tenho um escape, né? Vamos dizer. Então ele não é totalmente hermético, ele não é 100% hermético porque a luva não vem acoplada. Então, em alguns casos, como a gente comentou, a luva também tem que ter uma barreira de proteção contra o químico que eu estou enfrentando. Então, caso eu consulte e veja que o químico que eu estou manuseando, a luva que vem acoplada no traje encapsulado hermético da Dupont, não me provém esse tipo de proteção. Então, eu vou optar por um traje encapsulado não hermético, que seria, nesse caso, considerado um nível B. Então, muita gente chama de semi-encapsulado, alguns chamam de encapsulado nível B. Quando é isso, no nosso caso, vai vir sem luvas. E aí você poderia
comprar, né, adquirir a luva que seja adequada para o seu risco, e aí utilizar uma fita de proteção química para, vamos dizer, fixar bem a luva e evitar que ingresse qualquer tipo de gás, tá? Ou líquidos, né, que não ingresse o químico. Então, essa é uma das opções para o nível B, ou o nível B também pode ser um não encapsulado, como está aqui na minha tabela do desenho do traje. E aí, nesse caso, seria um macacão, mas como eu já comentei no começo, aqui é um conjunto, né, de EPIs que vão poder classificar, vamos dizer, a vestimenta. Então, qual a diferença do nível A para o nível B? Aí, a diferença do nível A para o nível B, eu diminuí a proteção da pele, mas a proteção respiratória é a mesma, tá? Então, por isso aqui na foto, né, do nível B, você vê ele está com o macacão, mas ele ainda está com o equipamento autônomo. E aí, o macacão geralmente não vem com luvas acopladas, pode ser que a gente tenha alguma coisa no portfólio, mas de qualquer forma, a pessoa tem que também utilizar uma luva que seja compatível com o risco, assim como a bota de proteção. Então, você vê que na foto aqui como nível B, a pessoa está devidamente paramentada, não só como macacão, porque eu não consigo classificar só o macacão como nível B ou nível C, por exemplo, e sim com todos os outros EPIs. Então, esse conjunto de EPIs classifica o macacão como nível B. Tá? E aí, inclusive, eu quis colocar a foto do mesmo macacão do lado do nível B, mas agora ele está classificado como nível C, para exatamente esclarecer qual que é a diferença. Então, falei do nível A para o nível B, diminui a proteção da pele e mantive a proteção respiratória. Agora, qual que é a diferença do nível B para o nível C? Então, nesse caso, eu estou falando que a proteção para a pele é igual, então estou tendo proteção contra líquidos particulados. E aí, no caso do nível C, ele vai ser um não encapsulado, né? Porque eu não vou precisar de uma proteção respiratória. Então, para o nível C, eu posso utilizar uma full face, né? Ou algum outro tipo de proteção respiratória, como um PAPR ou um APR. Então, por isso que eu coloquei lado a lado o nível B com o nível C, com o mesmo macacão. Talvez pareça que tem um tom diferente de laranja, mas é o mesmo macacão. Aí eu vejo que a proteção respiratória é diferente, então para o nível B eu tenho um equipamento autônomo, no nível C eu tenho uma full face, e aí também ver que a luva não é exatamente igual, tá? Porque aí vai ser de acordo com o risco, mas a pessoa também está utilizando luva de proteção, e também está com uma bota de proteção. Tudo vai depender do químico que a pessoa, né, vai enfrentar. Mas, então, esses 3 níveis, o nível A, B e C, são os níveis que a gente usa mais para proteção química. Então, você vê que até os macacões, né, o tecido do macacão, do traje, ele é diferente. No caso do nível D, aí a gente está falando do menor nível de proteção. Aqui eu estou falando de proteção contra particulados ou pequenos borrifos, como sprays. Tá? E aí seria aqui a foto do macacão branco, aqui como nível D, que seria a nossa linha de Tyvek, que é uma proteção mais básica, tá? E não estou falando de químicos extremamente perigosos. Então, seria o nível D, o menor nível de proteção. Tá? Então, o desenho do traje vai ser sempre o não encapsulado. Então, aí entraria um macacão mais simples. Não há proteção respiratória específica, então você pode ver aqui na foto que a pessoa está utilizando um óculos de segurança, um capacete, um sapato de segurança, algo mais básico. Tá? Então, essa é uma das normas que a gente se baseia muito aqui no Brasil, através da EPA, então Agência Ambiental dos Estados Unidos, e tem a classificação por níveis através de letras. Tá? E continuando aqui na parte das normas, a gente também se baseia muito em normas internacionais, então aqui a gente tem a norma da ISO. Agora sim, a ISO 16602, ela é focada na roupa de proteção contra agentes químicos, e agora a gente não tem mais aquela classificação por níveis em letras, e aqui a gente vem como tipos com números, que vem de 1 a 6. Então, a gente que estava acostumada a ter o CA, né? Então, para ter o CA aqui no Brasil, a gente usava essa norma, a ISO 16602 de 2007. Então, para quem já está mais acostumado com os EPIs, geralmente vinha, eu preciso de um macacão que seja aprovado tipo 5 e 6, por exemplo, preciso que você me envie o CA, e o CA vinha especificando. Tá? Então, essa é a norma que a gente mais se baseia no Brasil, né? Porque a EPA é como uma classificação, mas não é bem uma norma, né? E aí a ISO sim é uma norma internacional.
E aqui eu estou falando somente da vestimenta, eu não estou contemplando os outros EPIs, porque aqui eu estou focando mais no tipo de proteção da pele, né, contra o agente químico. Então, se você começar aqui pelo tipo 1, ele fala que é proteção contra partículas tóxicas, vapores e gases. Então, o tipo 1, ele é muito semelhante ao nível A, né? Então, estou falando que é proteção contra gases. Então, aqui. Então, aqui também tem, né, vapores tóxicos. Então, o tipo 1 seria, vamos dizer, o homólogo, né, do nível A. Então, essa aqui também o pessoal sempre entende bem, que aqui é uma proteção, eu estou falando de um encapsulado hermético. Mas aí vem a descrição do tipo de proteção, né? Então, o tipo 2, ele fala que é uma proteção não impermeável aos gases, então não é um gás tão tóxico quanto o tipo 1, tá? Porque tem o nível de corrosão também dos gases é diferente, tá? Então, aqui eu estou classificando exatamente como seria o risco químico, né? Então, por isso que eu foco muito no agente químico. E aí, quando eu vou diminuindo a proteção, eu chego no tipo 3. Então, os macacões são classificados do tipo 3 até o tipo 6. Tá? Então, um tipo 3, eu estou falando que é uma proteção contra agentes químicos pressurizados. Então, é um líquido a alta pressão. Então, quando eu sei que eu preciso, que o meu risco está em alta pressão, eu vou precisar de uma vestimenta do tipo 3. Tá? Aí, vamos diminuindo a proteção, vem para um tipo 4, que vem proteção contra aerosóis líquidos, tá? Então, onde mais ou menos eu teria o nível B e C, tá? É onde eu teria do meu tipo 3 e 4, tá? Eu falo que é aproximadamente porque é muito geral, né, a EPA, então é o conjunto de EPI, aqui eu não estou focando exatamente em todos os EPIs. Mas então aqui eu queria explicar também que a partir do tipo 4, eu tenho um teste de permeação, aí eu vou explicar um pouco o teste de penetração e permeação, que é feito sobre as costuras. Então, eu posso ter um macacão, né, muito parecido com esse desenho aqui do nível C, que tem costura simples. Então, toda vez que eu tenho um macacão que tem costura simples, ele não consegue ser classificado como tipo 4. Então, como eu acabei de comentar, o tipo 4 ele tem um teste de permeação pelas costuras. Então, se eu tenho costura simples, obviamente, eu não vou conseguir ser aprovado. Então, independente do tecido, se é um mais robusto, né, como a linha de Tyke, ou se é o Tyvek, né, o mais levinho, o mais simples, e tiver costura simples, ele nunca vai conseguir ser um tipo 4, tá? Então, aqui eu tô falando que já tem uma exposição maior a líquidos, então, sempre que eu falar de tipo 4, a partir de tipo 4, é sempre costura termoselada, tá? Então, tipo 3 e 4 vão ser um tipo de costura com maior proteção. E onde entraria o meu nível D, seria o meu tipo 5 e 6. Tá? Então, tipo 5 é a proteção contra partículas, então aqui está descrito, né, partículas sólidas. E o tipo 6 é uma proteção limitada contra borrifas. Então, por isso que a gente fala que é um líquido, mas com baixíssima pressão, baixa exposição. Onde entraria o tipo 5 e 6. E é onde, basicamente, eu teria o meu nível D. Tá? E então, também, na EPA, o nível A é o maior nível de proteção, e aqui na ISO 16602, o tipo 1 também é a maior proteção. Só que aqui eu tenho a descrição de como estaria o meu risco químico. Tá? E aí, para ajudar um pouco, às vezes os clientes têm bastante dúvidas, então aqui eu fiz um esqueminha basicamente para ajudar a identificar aproximadamente qual é o tipo de macacão, o tipo de vestimenta, né, que eu preciso para o meu risco. Então aqui é só um guia para ajudar a identificar qual é o traje adequado, né, qual é a roupa de proteção adequada contra o meu risco. Então, teria aqui onde começa, aí eu tenho que identificar o estado do meu produto químico, né? Como a gente comentou, se ele está no estado gasoso, líquido ou particulado. No nosso caso, falando de amônia, ele vai estar no estado gasoso. Então, a gente fala, estado gasoso, sim. Precisa de um equipamento autônomo? Aí pode ser sim. Ou se você falar não, vai precisar de uma linha de ar, vamos dizer sim. Então, sempre que for no estado gasoso, eu precisar de uma proteção respiratória, seja um equipamento autônomo ou uma linha de ar, eu vou ter sempre um encapsulado. Pode ser hermético ou um encapsulado não hermético. Então, aqui seria o tipo 2, tá? Como seria o semi-encapsulado também. Mas, geralmente, quando é gás, sempre vai ter um desenho encapsulado. Grande parte dos produtos químicos estão em estado líquido. Não todos, mas a maior parte sim está em estado líquido. E aí é onde vem as perguntas. Se o meu risco está
com pressão, né? Ou o meu líquido, o risco dele cair, né, sobre o usuário está em forma de aerosol, ou ele é só um respingo, tá? E aí, dependendo da sua pergunta, ele vai te indicar aproximadamente uma classificação, né, de macacão. Aí você precisa identificar o tipo de tecido necessário. E aqui, como a gente vai focar, então, na proteção para amônia, estamos falando dos encapsulados, aqui vocês podem ver que quando eu falo do tipo 1 ou nível A, que é o encapsulado hermético, no tipo 1 eu tenho 3 tipos, o 1A, um B e um C. Então, só por curiosidade, explicar o que seria uma vestimenta tipo 1A, tipo 1B e tipo 1C. Muito importante. Vestimenta tipo 1, ela é aprovada para proteção de gases, tá? Então, aqui eu só estou mudando um pouco o desenho da vestimenta, mas os 3 tipos são aprovados contra gases, tá? Então, o tipo 1A é onde entraria grande parte do portfólio da Dupont. Então, aqui eu tenho um traje encapsulado, onde as costas são expandidas, né, para que o equipamento autônomo vá dentro da minha vestimenta. Tá? Então, aqui você não está conseguindo ver o cilindro de ar, né? Então, porque ele está dentro do meu traje. Então, esse aqui seria um tipo 1A. Então, tem que utilizar a máscara, né, compatível com o seu cilindro, né? E ele vai estar dentro do traje. Esse seria classificado como tipo 1A, totalmente hermético. O tipo 1B, ele também é um traje hermético, tá? Então vem com as luvas, vem com meia ou bota, dependendo da marca. E aí você vê que na parte do visor ele já tem a parte para acoplar a mangueira, tá? Então nesse caso aqui a gente consegue ver o cilindro. Ele tá também nas costas, mas ele não tá dentro do meu traje, ele tá na parte externa, tá? Mas ele também é hermético. Então, vê que o próprio visor já tem que vir com esse acople para a mangueira, para ser classificado como hermético. E o tipo 1C é o que é por linha de ar, tá? Então, aqui não estou mais falando do equipamento autônomo, não estou utilizando mais o cilindro, e aí é por linha de ar. Então, dependendo da marca, esse acople da mangueira de linha de ar pode ser aqui no visor, ou no caso da Dupont, a gente tem essa opção, mas a grande parte dos clientes opta pela tipo 1A, porque se tratando de uma emergência, né, a mangueira de linha de ar pode ser um problema. Então, não tem muita saída, mas a gente tem no nosso portfólio. O acople não é no visor, tá? Seria em uma parte do macacão, do traje encapsulado, perdão. Mas como curiosidade, grande parte vai optar pelo tipo 1A ou até pelo tipo 1B, tá? Mas é só para saber que existe. Mas dificilmente alguém pergunta mais, é só para dar um pouco mais de detalhe, já que a proteção aqui é de amônia. Então, passado pelas normas de classificação, né, dos trajes, eu sei que pode ser até um pouco técnico, mas eu vou explicar os testes que são feitos nas vestimentas, né, para serem classificadas. Então, quando a gente tem lá a emissão do CA, dependendo do tipo, né, de vestimenta, eu, como fabricante, sou obrigado a fazer o teste de penetração e o teste de permeação, tá? Então, eu vou explicar rapidamente os 2 testes, tá? O teste de penetração, vocês veem que ele é uma norma europeia, tá? Que está inserida dentro da ISO 16602, então ele pede o teste de penetração. É um teste que, particularmente, eu não gosto muito dele. Eu falo que ele não é tão compatível com a realidade, isso de ninguém na indústria. Então, o teste ele é realizado com 4 produtos químicos, então estão aqui listados: ácido sulfúrico 30%, soda cáustica 10%, tem xileno e tem butano também. Bom, primeiro vocês podem ver, ácido sulfúrico e soda cáustica estão extremamente diluídos, tá? Dificilmente alguém na indústria utiliza esses químicos tão diluídos, mas é o que está na norma, então eu tenho que testar com esses 4 químicos. Então aí começa um ponto que eu acho que não é tão compatível com a realidade de alguém utilizar o químico tão diluído. E o outro ponto é que o teste de penetração, ele dura 10 segundos e eu utilizo 10 ml dos químicos aqui listados, né? Então, eu falo que ninguém faz uma tarefa em 10 segundos e muito menos está exposto a somente 10 ml de produto químico. Então, não é um teste que eu sou muito favorável tecnicamente. Mas, basicamente, vocês podem imaginar uma canaleta ou um cano cortado ao meio, né? Ele vai estar inclinado a 45 graus. Em cima desse cano eu vou colocar um material absorvente,
e em cima do material absorvente eu vou colocar um pedaço do tecido da vestimenta, tá? Então, se é da linha Tyvek, eu vou ter um pedaço da minha vestimenta em cima do material absorvente. E no final dessa inclinação, eu vou ter como se fosse um copo, né, vazio. E aqui no início, eu vou despejar, né, esses 10 ml dos 4 químicos, né, um de cada vez. E então o teste é muito visual, é muito rápido, né, um teste de 10 segundos. Então, ou ele foi, vamos dizer, repelido, né, é o que eu vou ver aqui nesse copo que estava inicialmente vazio, ou ele teve a penetração. E aí, né, o material absorvente que estava embaixo, ele vai ter essa absorção, tá? Então, é um teste super rápido, né, você consegue visualizar se ele teve repelência ou se ele teve penetração. E aqui vem a parte de classificação, tá? Então, tem 3 níveis de classificação, de acordo com a N6530, e você pode ver que o classe 3 seria o melhor dos casos, né? E mesmo assim, ele permite 1% de penetração. Ou seja, 1% de penetração pelo tecido é uma falha, né? Então, é o químico em contato com a pele do usuário. Então, eu não sou muito a favor dessa norma, mas ele, né, está dentro da ISO 16602, então a gente está seguindo, isso não vale só para a Dupont, como todos os fabricantes. Tá? Então, as vestimentas que são geralmente classificadas como tipo 5 e 6, as mais simples, eles têm que fazer o teste de penetração. E como é um teste com 10 ml por 10 segundos, vocês podem falar, mas tem chileno e tem butano que são bem agressivos. Sim, mas com 10 ml exposto em 10 segundos, basicamente, qualquer tecido é aprovado, certo? Então, às vezes o pessoal me pergunta porque vários outros tipos de macacão, outras marcas estão chegando no mercado e conseguem aprovação, tem nível, conseguiam, né, o CA até então, falam por isso, porque se é um macacão tipo 5 e 6, ele vai ter um teste de penetração nessas condições que basicamente qualquer tecido, até basicamente a nossa roupa normal, pode ser aprovado, ou pelo menos como um classe 1, né, que permite 80% de repelência e 10% de penetração. Então, lembrando que mesmo a melhor classificação permite uma penetração do produto químico, tá? Então, essa é uma das normas que são obrigatórias para o fabricante, eu tenho que testar nesses 4 produtos químicos. E o teste mais importante, que eu gostaria de focar com vocês, é o teste de permeação. Então, no caso da amônia ou outros produtos químicos mais agressivos, é muito importante se atentar ao teste de permeação. Geralmente, os fabricantes possuem uma tabela, né, de permeação, onde você pode consultar o químico, que é o seu risco, e você vai verificar se apresenta barreira de proteção ou não. Então, nesse caso, se a gente for seguir pela ISO 16602, ela vai puxar uma norma europeia, que é a EN 6529. Mas também tem um teste também de permeação, só que é americano, que é a STM F739, e eu vou apresentar um pouco a diferença para vocês. Tá? Mas o importante é o teste de permeação, seja uma norma europeia ou uma norma americana, o teste ele é basicamente igual, e eu vou apresentar para vocês quais são os parâmetros que mudam, né, da norma europeia para a norma americana. Mas, basicamente, esse aqui é o aparato, né, o aparelho que eu uso para fazer um teste de permeação, seja a norma europeia ou americana, vai ser esse mesmo aparelho. Então, de um lado, eu vou ter o produto químico, então, onde aqui está totalmente azul seria, no caso, vamos testar a amônia, né, vamos dar o exemplo da amônia. No meio desse aparelho, eu vou ter o tecido, né, então, o tecido da vestimenta que deve ter a barreira de proteção contra a amônia. E nesse outro lado, que a maior parte é branca, né, eu vou ter água. Então, eu tenho água porque se eu estou testando um produto no estado gasoso, eu preciso identificar, né, que ele passou, né, pelo tecido. Então, aqui, diferente do teste de penetração, é um teste a nível molecular, não é um teste rápido, não é algo que a gente pode ver tão facilmente a olho nu, tá? Então, esse teste, ele é medido em minutos. Então, a minha ideia é ver se o tecido apresenta barreira de permeação, se apresenta barreira de proteção, né, contra o químico que eu quero testar. Então, qual que é a ideia? Onde eu tenho esse lado com o nível de produto químico, onde está azul, eu começo a aplicar uma pressão. Então, eu tenho a amônia, vou ter meu tecido, então eu vou pôr pressão nessa amônia para ela ir contra o tecido, né? Vamos ver se esse tecido tem barreira de proteção contra a amônia. E eu vou acabar medindo quantos minutos, né, demora para a amônia atravessar todo o tecido de forma molecular, e quando ele identificar, né, a permeação
para o outro lado do tecido, para o lado interno, que seria onde está a pele, terminou o meu teste. Tá? Então, se eu fiz o teste com amônia, utilizei um tecido muito fino, ou que não seria o adequado para amônia, em 10 minutos eu identifiquei, né, a amônia do lado onde tinha água. Então, aí eu parei o meu teste. Tá? Então, aqui tem uma tabela de classificação. Então, de acordo com o tempo, né, que apresentou barreira de proteção esse tecido, eu vou classificar a vestimenta, né? Então, para ficar aqui um pouquinho mais claro, agora sim eu queria apresentar qual que é a diferença da norma americana para a norma europeia. Então, lembrando que aqui para o CA, né, até então, a gente utiliza a ISO 16602, então a gente faz o teste de acordo com a EN 6529, tá? Mas no caso da Dupont, a maior parte do nosso portfólio, ele vem dos Estados Unidos, então eu recebo tanto produto americano quanto produto europeu. Então, no caso da Dupont, na minha tabela de premiação, eu apresento os dois resultados, tanto de acordo com a norma europeia, quanto com a norma americana. Mas o que eu queria apresentar aqui para vocês é a diferença de parâmetros. Eu já falei que o teste é basicamente conduzido da mesma forma, mas quando que eu utilizo a norma americana? Quando que eu paro, né, o meu teste? Quando que eu identifico que teve a permeação? Então, aqui na norma americana é a STMF 739. Então, vamos focar aqui no primeiro gráfico, né? A gente vê que o químico ele está tentando atravessar pelo tecido, que é a ideia do teste de permeação que a gente comentou. E aí, quando eu identifico que teve a permeação, o passo desse produto para o lado interno, né, do meu tecido, aí eu vou parar o meu teste. Para a norma americana, quando eu identifico a passagem de 0,1 micrograma do produto químico, aí eu parei o meu teste. E aí eu já venho nessa tabelinha para ver quantos minutos ele teve de resistência. Na norma europeia, que é a N6529, que é a que a gente basicamente usa aqui no Brasil, vou conduzir o teste da mesma forma, então eu vou iniciar aqui com o químico tentando, né, passar pelo tecido, ter essa permeação, e aí você vê que na norma americana foi 0,1 micrograma, e a norma europeia permite até 1 micrograma. Então, assim, ele permite 10 vezes mais a quantidade de químico passar pelo tecido para considerar que o teste acabou, certo? Então, você vê que quando eu detecto 0,1 micrograma, acabou o meu teste na norma americana. E para a norma europeia, ele permite até 1 micrograma. Então, se você comparar, 0,1 micrograma é uma permeação, né? Seria uma falha que teria um químico que teria em contato com a minha pele. E aí, agora imagina a norma europeia que me permite até 1 micrograma. Então, começa 0,1 micrograma, tudo bem, não acabou ainda, né, o teste de acordo com a N6529. 0,2 micrograma, e isso é produto químico, né, que está em contato com a minha pele, que está na parte interna do tecido. Então, essas são as diferenças de parâmetro, tá? Então, a norma americana ela é mais rígida que a norma europeia, tá? Então, ela permite só 0,1 microgramas, e aí termina o teste de permeação, e a norma europeia permite até 1 micrograma. Então, isso pode ter um impacto muito grande, né, na hora que você for selecionar o tipo de tecido que precisa te proteger. Então, para ficar um pouquinho mais claro aqui, eu coloquei a tabela de permeação da Dupont. Então, aqui a gente está falando que o risco é amônia. Então, eu procurei na minha tabela de permeação a parte de amônia no estado gasoso, né? Então, aqui está identificando que ele está como vapor. E aqui são os principais, digamos, as principais referências que a gente vende no Brasil, que eles são conhecidos como Taiken 2000, Taiken 4000 e o Taiken 10.000, que é o verde-limão. Então, aqui eu quis apresentar como a gente fornece essa tabela, tá? Ela é disponível de forma online, qualquer pessoa tem acesso. Então, eu coloquei lá o nome do químico que eu quero ter proteção, que seria amônia, e aí ele já dá o resultado para os tecidos que eu mais vendo aqui no Brasil. No site ele vai aparecer completo todo o portfólio, mas aqui eu quis focar. Então, aqui quando eu coloco BT 0,1, seria o breakthrough, então seria quando tem o passo, né, do 0,1 microgramas, a gente já pediu para alterar para colocar o nome da norma, e quando eu tenho esse BT para 1,0, eu estou falando da norma europeia. Então, aqui eu fiz uma comparação, tá,
quando eu foco na norma americana e quando eu foco na norma europeia. Então, para o Taiken 2000, que seria o primeiro item do nosso portfólio, ele tem um tecido muito leve, tá? Então, ele não tem resistência contra amônia. Então, você vê que o resultado aqui aparece como IMM. Quando tem na tabela IMM, é permeação imediata, tá? Então, eu não posso usar o Taiken 2000 contra amônia, ele não vai ter proteção. Então, o outro macacão que a gente mais vende aqui no Brasil é o Taiken 4000. Então, no nosso portfólio, quanto maior o número, maior é a proteção. Então, para o Taiken 4000, ele apresenta uma certa proteção contra amônia, mas você vê que se eu for falar da norma americana, que é mais estrita, né, que ele só permite 0,1 micrograma, eu vou ter uma proteção de apenas 26 minutos, tá? Então, se a sua atividade, às vezes, é apertar uma válvula ou algo mais rápido, que você sabe que o tempo vai ser menor que 26 minutos, você poderia utilizar esse macacão para te proteger contra a amônia, tá? Nessa situação. E se eu comparo com a norma europeia, eu vejo que a proteção, né, como ele permite até 1 micrograma, né, de passagem da amônia, ele me permite ter uma resistência de 33 minutos, tá? Mas não se esqueçam que aqui com 33 minutos na norma europeia, né, eu já tive o passo de 1 micrograma do produto químico que está em contato com a minha pele, tá? E a norma americana mais estrita é só 0,1 micrograma. Então, você vê que faz alguma diferença. Para alguns outros produtos químicos, pode ser até o dobro do tempo. Então, pode ser que na norma americana apareça que tem a proteção de 240 minutos e na norma europeia 480. Tá? Então, isso varia muito. Então, no exemplo da amônia, a diferença é de 7 minutos. Mas, às vezes, a gente sabe, né? Fazendo alguma tarefa ou tendo algum incidente, esses 7 minutos podem ser cruciais, né? Para não ter um risco de morte, alguma coisa assim. E para o Taiken 10.000, que é o macacão verde-limão, aí a gente está falando de um traje muito mais robusto que o Taiken 2000 e o Taiken 4000, e aí não fez diferença na norma americana e nem para a norma europeia, tá? Os dois vão ter 480 minutos de proteção, que é a máxima classificação aqui na tabela, tá? O teste acaba em 480 minutos, porque é o que a gente entende que são 8 horas de uma jornada de trabalho, tá? Então, a gente coloca maior que 480 minutos, porque a gente encerrou o teste de acordo com a norma, e em 8 horas não teve ruptura, né? E a gente não ficou medindo quanto tempo depois, né? Esse químico vai ter a permeação. Então, aqui também é importante esclarecer que quando a vestimenta ela é exposta ao produto químico, a parte de permeação ela já começou, tá? Então, eu estou utilizando um macacão ou um traje encapsulado contra amônia, tá? E aí, tive um vazamento, eu precisei colocar meu traje encapsulado para emergência, fui exposto, né, ao gás da amônia. Isso quer dizer que o meu traje ele está contaminado, tá? O processo de permeação ele começa no momento que o produto químico entra em contato com o tecido. Então, em algum momento, esse químico, né, que estava na parte externa, ele vai atingir a parte interna. E às vezes a pessoa pergunta, mas quanto tempo, né? Então, não é uma conta de padaria, né? Não é uma continha que eu consigo mensurar. Porque aqui está falando que é 480 minutos. Se eu atendi uma emergência em 20 minutos, quer dizer que a minha vestimenta ainda pode ser usada, né, mais 460 minutos? Então, assim, se você atendeu uma emergência, fez a descontaminação do traje, né, para poder retirar com segurança, retirou a vestimenta, você não pode reutilizar ele num outro incidente, tá? Porque esse produto químico ele está em contato com o tecido. Mesmo que a gente faça essa descontaminação na parte externa, é só para o produto químico não entrar em contato com a pele da pessoa, né, que estava vestindo o traje, e não para reutilizar. Então, não existe essa conta. Tá? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu fui exposto levemente ao produto químico, a exposição foi pequena, eu quero reutilizar. Então, a gente não recomenda, tá? O teste de permeação, no momento que tem um contato do químico com o tecido, seja ele um macacão ou um traje encapsulado, ele já começou essa permeação e ela não tem como parar, tá? Então, por mais que a gente elimine o produto químico da parte externa, o produto químico ele já está, vamos dizer, no meio do tecido, né? Ele já está buscando o caminho para chegar na parte interna e atingir a sua pele. Quanto tempo? Não tem como mensurar, porque a gente não sabe qual que é a concentração do produto químico exatamente, qual a área que foi realmente exposta, tá? Então, só para esclarecer isso, que às vezes o pessoal pergunta bastante.
Falei bastante de norma, sei que foi até bastante técnico. Vamos focar agora um pouquinho aqui na parte de amônia. Então, aqui a gente tem uma tabela, né, relacionando a dose, a exposição de amônia e qual seria o risco para a saúde, tá? Então, basicamente a gente vê quando a gente tem a amônia em até 50 ppm, né, seria um pouco menos de 50, né? Ele seria um limite permitido, então vamos dizer, você pode sentir que você foi exposto à amônia, mas você não vai ter um acidente mais grave, né? Não vai chegar a desmaiar, enfim. Quando passa dos 50 ppm, aí já começa a ser um ponto mais crítico, né? Que você tem que ter já uma certa atenção, né? Para ver se isso pode te causar uma irritação. Enfim, algumas pessoas podem ser mais sensíveis, né? E acabar sofrendo algum desmaio, algo assim. Mas quando a gente passa de 500 ppm, né, ou vamos dizer, quando a gente chega aqui no 1000 ppm, aí é o perigo, né, onde eu tenho o risco de morte, tá? Então aí a exposição seria muito alta, tá? Então, isso acho que vai ser coberto um pouco melhor, né, amanhã com outro instrutor que vai focar um pouco mais na amônia, mas aqui é só o risco à saúde, então a ideia seria só relembrar. E aqui eu fiz um exemplo prático, tá, de permeação à amônia. Então, imagina que você está fazendo a sua tarefa, às vezes é uma válvula onde tem um tanque de amônia, às vezes o ambiente pode ser fechado ou não, mas aqui eu fiz um exemplo como se fosse um ambiente fechado, você tivesse um cilindro de amônia ou outro gás, tá? E imagina que você está fazendo sua atividade, você está devidamente paramentado, e aí, por acaso, rompeu uma válvula e começou a ter o vazamento de amônia, tá? Então, como a gente mostrou no gráfico anterior, quando você atingir 1000 partes por milhão, né, 1000 ppm de amônia, aí já tem o perigo imediato à sua saúde, né, podendo ocasionar até a morte. Então, aqui eu fiz uma continha bem simples. A ideia não é apresentar as contas, mas aqui eu usei a Lei Universal dos Gases para entender. Quando eu tenho, né, 1000 ppm de amônia, nesse ambiente eu vou ter o ar também, né? Qual seria o volume de amônia, né? Qual seria esse volume de amônia que eu estou falando quando eu tenho uma exposição de 1000 ppm de amônia? Então, aqui, nessa conta, eu chego a 760 microgramas, tá bom? Do gás amônia. E aí eu quero mostrar o que isso significa, né, na prática, tá? Então, aqui eu peguei um exemplo, um macacão, tem um macacão da concorrência, tá? Também um encapsulado, nível A. E aqui tem uma pequena comparação. Esse macacão da concorrência, ele tem um certificado europeu, então ele é totalmente testado por normas europeias. Então a gente falou que no teste de permeação ele permite até 1 micrograma. Então, de acordo com as normas europeias, ele fala que eu tenho uma proteção de 480 minutos, né, tratando do tecido do macacão. Mas quando você compara essa perdão, quando você compara com a norma americana, que é o de 0,1 micrograma, os 480 minutos que teria resistência, né, de barreira de proteção contra amônia, passam a ser 75 minutos. Tá? Então você vê que é uma grande diferença. Se eu testo na norma americana, ele fala que eu tenho 75 minutos de proteção, o tecido, e se eu testo na norma europeia, ele fala que eu tenho uma proteção de 480 minutos, que seria a máxima proteção. Tá? Então, aqui o que eu quis mostrar é que às vezes você fala, mas 75 minutos, às vezes pode ser uma emergência, eu sei que às vezes o cilindro de ar é de 20 a 30 minutos, mas pode ser que algum risco você precise ter que trocar, né, esse cilindro e ter que voltar a combater algum incidente. Então, é muito difícil a gente trabalhar com um tempo pequeno, né? A gente nunca sabe como são as emergências. Então, o que eu fiz foi uma conta para mostrar qual que seria o risco se eu comprar uma vestimenta que, de acordo com a norma americana, que é mais estrita, só me dá 75 minutos de proteção. Então, eu estimei aqui, peguei com o pessoal de produto, mais ou menos um traje encapsulado, ele apresenta 7 metros quadrados, considerando o tecido, né, a parte do visor, as luvas, a parte da meia que vem acoplada, né? Então, toda a área do macacão tem aproximadamente 7 metros quadrados, tá? Em 7 metros quadrados, vamos dizer, o macacão estava me dizendo que eu tinha 75 minutos de proteção, tá? Então, o que aconteceria no minuto 76?
O que aconteceria num minuto depois que diz que acabou a parte de barreira de proteção. Então, em 7 metros quadrados, qual que é o fluxo de contaminação que eu teria? Tá? Em 7 metros quadrados, eu teria uma contaminação, um fluxo de contaminação de aproximadamente 7.000 microgramas por minuto. E lembra que a gente calculou o volume, né, de gás amônia, teria 760 microgramas de gás amônia, tá? Isso em 1.000 ppm, mas imagina, né, num ambiente. Isso quer dizer que no minuto 76 eu estaria numa contaminação quase 10 vezes o nível permitido, né, o volume permitido de risco à minha vida, né? Não é permitido, né? Mas a gente falou que com 1.000 ppm já tem o risco de morte, e os 1.000 ppm de gás amônia correspondem a 760 microgramas de gás amônia, e eu estou falando aqui que depois que acabou a minha proteção em 75 minutos, de acordo com a norma americana, eu estou exposto a um fluxo de 7.000 microgramas por minuto. Ou seja, aí eu já poderia entrar a óbito, né, se eu utilizasse essa vestimenta que tem uma proteção de apenas 75 minutos, de acordo com a norma americana. Então aqui foi um exemplo prático. Então, se atentar, porque muitas vezes tem muitos produtos da concorrência, eles falam, não, mas eu tenho uma permeação, né? Na minha tabela de permeação fala que tem uma proteção de 480 minutos. Então é importante se atentar, mas 480 minutos, de acordo com qual norma? A americana, que é só 0,1 micrograma de permeação, ou a europeia, que me permite 1 micrograma, ou seja, 10 vezes mais a quantidade da norma americana. Tá? Então, foi até um exemplo prático, e também se atentar, porque muitas vezes o produto da concorrência ele é um pouco mais barato, tá? Mas aí ele tem um teste de permeação de acordo com a área da vestimenta. Então, você vê que a proteção da luva aqui para amônia, ele está falando que é só de 8 minutos. Então, além do traje, você precisaria adquirir uma outra luva para ser utilizada de forma externa para combater alguma emergência. Tá? Então, se atentar também se o teste de permeação é para vestimenta completa, que inclui o visor, a parte de luva acoplada e a parte de meia, ou se cada item do traje tem uma permeação diferente. Tá? Então, se atentar bastante a isso. Eu sei que até passei um pouco aqui do tempo, mas vamos passar rapidinho agora pelo portfólio. Acho que essas informações técnicas eram mais importantes também para entender. O nosso portfólio de proteção química, a gente contempla 3 marcas. Então, a gente tem a marca ProShield, a marca Tyvek e a marca Taiken. A marca ProShield é considerada a nossa linha de baixo custo, né, ou para combate. Vamos dizer assim, é aquela proteção que a pessoa sai totalmente suja de óleo, graxa, depois vai descartar imediatamente. Então, é bem mais descartável a linha de ProShield. A linha de Tyvek, que é o nosso macacão branco, vamos dizer, o nosso carro-chefe. Então, acho que vocês devem ter visto bastante aí, no caso do coronavírus, ultimamente, os macacões de Tyvek têm sido bastante utilizados, né, para combater o coronavírus. Seria o nosso carro-chefe, é uma proteção química mais leve, mas aí no caso do coronavírus está falando de proteção biológica, né, entrando numa outra parte. E aqui a nossa linha de Taiken, que a gente fala de proteção química. Tá? Então, já comentei, quanto maior o número do nosso portfólio, maior vai ser o nível de proteção. Tá? Então, para a amônia, a gente está falando aqui do Taiken 10.000, tá? Que é o que tem 480 minutos de barreira de proteção, e também em algumas atividades pode ser sugerido a utilização do Taiken 4.000. Então, por exemplo, se teve o esvaziamento de um tanque de amônia para uma higienização, né? Ele não está contendo produto, mas digamos nas paredes desse cilindro teve a exposição à amônia, a pessoa poderia fazer uma limpeza com um Taiken 4.000, não precisaria entrar com um Taiken 10.000, contemplando que só teve exposto, né? Essa coluna de amônia só foi exposta ao gás, e agora já está para uma manutenção, uma limpeza. Poderia sugerir um Taiken 4.000 que tenha uma menor resistência, mas aí seria para uma limpeza e depois posterior descarte da vestimenta. Então, aqui, rapidamente, às vezes a pessoa pergunta qual que é a diferença da linha Tyvek com a linha Taiken. Então, a linha Taiken, ela é para proteção química, então, que eu falei, já são químicos mais agressivos. Então, ele vai ter pelo menos 2 camadas, tá? A linha Tyvek, ela é mais leve, mais fina, é um produto de uma camada só, tá? E a linha Taiken sempre vai ser ao menos uma base, né? E um
recobrimento. Vão ser pelo menos 2 camadas, tá? Então, o Taiken 2000 ou o Taiken 4000, que aqui eu posso até apresentar a foto do Taiken 4000, eles têm 2 camadas, tá? A base dele é um macacão de Tyvek, tá? E o Tyvek, ele é 100% polietileno de alta densidade. Então, o Taiken 4000, a base dele é polietileno, tá? E aí ele recebe um recobrimento adicional, tá? Ele tem a cor branca também como o Tyvek, mas ele é bem diferente, ele é mais pesado, tá bom? Aqui no Brasil a gente tem ele somente um tipo macacão, então o macacão não vem com meia acoplada, mas vem com capuz, e as costuras são termoseladas, tá? Então aqui a gente está falando de um risco também um pouco maior, então só tem a opção com costura termoselada. E aí, de acordo com a classificação da ISO que eu apresentei, ele vai ser um tipo 3, 4, 5 e 6. Tá? Então, ele tem bastante proteção a líquidos alta pressão também. E focando aqui no nosso Taiken 10.000, ele é o traje mais indicado, tá, para proteção de amônia. Então, vocês viram na tabela de permeação que eu apresentei para amônia específica, que ele tem a proteção de 480 minutos, seja na norma americana quanto na norma europeia. Tá? Então, no caso do Taiken 2000, eu estou falando de um tecido de 5 camadas, tá bom? A base dele é poliéster, mas ele é bem robusto, ele tem 5 camadas, então ele é muito mais pesado que o Taiken 4000, mas também eu estou falando de uma proteção muito maior. Então, no Taiken 4000, só rapidinho voltar, ele tem uma proteção contra 124 produtos químicos, tá bom? Aprovados na tabela de permeação. E o Taiken 10.000, agora eu estou falando de uma proteção contra 322 químicos. Então, a proteção química é muito maior. Então, por isso que ele vai ser muito mais pesado, um produto muito mais robusto, tá? E a gente não tem ele só como o nível A, né? O encapsulado totalmente hermético. Aqui eu também tenho ele na opção de macacão, então também para uma parte de manutenção, uma parte de limpeza contra amônia, também tem a opção de comprar o Taiken 10.000, só que no formato de macacão. Como a gente comentou, não são todas as atividades contra amônia que precisam ser um encapsulado, né? Então, para essa manutenção, essa limpeza, eu poderia utilizar o macacão e aí avaliar se vai precisar da proteção respiratória ou não. E eu também tenho a parte aqui do semi-encapsulado, né, o encapsulado nível B, que ele não é totalmente hermético, então você vê que ele tem um desenho parecido, mas eu comentei, ele vem sem as luvas. Então, pode ser que eu precise de uma luva que me dê maior destreza, então não compro um encapsulado nível A, tá? Ou também, algumas pessoas podem utilizar ele como treinamento, tá? Nem todo mundo usa o nível A para treinamento e também para brigada, tá? Porque toda vez que você utiliza uma vestimenta nível A, seja para treinamento ou no combate, aliás, para treinamento, você precisa fazer um teste de pressão para se certificar que ele continua hermético, né? Se você, obviamente, foi para uma brigada, para uma emergência, e estiver contaminado, você não vai reutilizá-lo. Mas se for utilizado o mesmo macacão para treinamento e também para a brigada, você precisa sempre fazer um teste hermético para se certificar, né? Que depois de vestir esse traje, que não é fácil, que ele ainda continua hermético, tá? Então, vou passar um pouquinho com mais detalhes. Então, o que eu falei é que ele vem com a meia acoplada, olha, é do mesmo tecido do macacão, mas aí você precisa utilizar a bota compatível, tá? Essa meia ela não é antideslizante, então também pode ser um risco de queda. Então, focando aqui no encapsulado, né, que seria mais para emergência, para amônia, o ideal seria o encapsulado. Aqui a gente coloca o modelo dele, o 55T, para nós do POM, quer dizer que a abertura dele é traseira, tá? Mas não precisa se preocupar com isso. E aqui eu detalhei um pouco do nosso portfólio, tá? Então, o visor ele é bem amplo, ele tem 220 graus. Aqui a composição do visor, para também ser aprovado contra amônia, por 480 minutos. Então, ele é laminado em 3 camadas, tem PVC, Teflon e PVC. A parte das luvas, comentei que ela vem com 2 luvas, então vem uma luva interna e uma luva externa. As 2 luvas apresentam proteção, no caso da amônia, contra 480 minutos, tá? Já tivemos clientes que cortaram a luva interna porque estava muito difícil vestir as 2 luvas, então nós não recomendamos, tá? Apesar das 2 luvas terem proteção química, a luva interna ela é bem mais fina, então por que a gente não pode deixar uma luva bem mais fina? Porque ela pode rasgar, né, no momento de emergência, enfim, então ela tem essa luva externa, né, que também tem proteção contra amônia, mas para garantir que, por exemplo, e se furar durante uma emergência a minha luva externa, eu tenho a proteção da luva interna.
né, que vai ser bem mais difícil furar as duas luvas de uma vez. Então, não é para cortar a luva interna, tá? Ela também tem a proteção química. E às vezes me perguntam, mas e se durante um treinamento eu furar a minha luva? Eu vou perder o meu macacão? Então, não, é possível também trocar as luvas, tá? Só para vocês saberem. A proteção dos pés a gente já comentou, então vem a meia acoplada, vem a parte do cobre-botas, tá? Mas também é só para garantir que não vai ter a passagem do gás, né? A gente falou que esse modelo tem um fechamento traseiro, então o zíper, ele também é à prova de gás, então não é igual o zíper de um macacão que eu subo rapidamente, tá? Para quem já teve a oportunidade de pegar um traje encapsulado e abrir e fechar esse zíper, sabe que ele é muito mais difícil, né? Ele é bem mais duro, então ele também tem que ser à prova de gás. Apesar da gente ter um flap aqui para proteger esse zíper, o zíper por si só, ele já tem que ter a proteção à prova de gás, tá? Mas a gente inclui esse flap para garantir, né, que não vai ter a passagem do gás. Mas tem clientes que guardam a vestimenta, ou graças a Deus nunca precisaram utilizar numa emergência, e esse velcro às vezes acaba perdendo, né, essa parte de fixação do velcro. E às vezes eles perguntam, mas não tem perigo? Então fiquem tranquilos, tá? O zíper, ele é à prova de gás. Tendo esse flap ou não, você vai ter a proteção contra a. E para finalizar as características da vestimenta, eles possuem duas válvulas de exaustão. Então, se você está utilizando equipamento autônomo ou a linha de ar, obviamente você não quer ficar inflado, né? E você quer poder fazer sua atividade. Então, a gente tem duas válvulas de exaustão, uma aqui na cabeça e outra aqui um pouco nas costas, mais para baixo, que funcionam somente com pressão positiva. Então, no momento que identificar que teve uma pressão positiva interna, ela vai liberar, né, para o ar sair. Então, falar, mas então se eu tiver exposto a um gás, o gás vai entrar também? Então, não, tá? A válvula só se abre de dentro para fora para poder ter esse escape, esse pequeno escape, né, de ar para você não ficar totalmente inflado. Aqui eu deixei na apresentação alguns vídeos, não vou passar, até já estourei bastante até o tempo, mas aqui tem os links para vocês, então verem como vestir adequadamente o traje, a parte de descontaminar, né, e retirar a vestimenta que eu comentei, essa descontaminação é só para o produto químico não cair na pele da pessoa, então é para retirar a vestimenta com segurança, tá bom? Não é para reutilizar. Se for no caso de um treinamento e precisar dobrar o traje, então também tem um vídeo explicando como dobrar adequadamente o macacão, o traje encapsulado. Lembrando que ele não é tão fácil de dobrar, né? Ele vem numa maletinha no nosso caso. E às vezes a gente tem o costume de buscar as marcas prévias que ele já tem para dobrar com mais facilidade. Então, evitar dobrar, né, o traje, seja encapsulado ou macacão, nas mesmas marcas, tá? Então, porque é aquela história do cartão. Imagina o seu cartão de banco, venceu o meu cartão, eu vou quebrar ele. Aí você dobra ele várias vezes no mesmo ponto. Vai chegar um momento que ele vai quebrar. Então, é o mesmo ponto, tá? Então, não dobrar o macacão no mesmo ponto, na mesma marca, porque isso vai deixar mais frágil, tá? Então, dobra um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas a gente consegue dobrar de uma forma adequada. E aí vai explicar também para você não dobrar o visor, tá? Porque você pode rachar o visor e já não ter mais um traje, né, encapsulado que vai te ajudar nessa proteção. A parte. Maravilha. Pode falar, desculpe, Priscila, desculpe. Inclusive, se você Imagina. quiser, é porque o outro instrutor teve um Uhum. probleminha também com o computador dele. E ele tentou entrar e mais de 1.300 pessoas na sala. A gente vai ter que fazer a parte dele amanhã, tá, gente? E Ok. lembrando aqui, respondendo algumas perguntas do pessoal, nós estamos Uhum. gravando, nós vamos disponibilizar para vocês gratuitamente até sexta-feira esse vídeo. Vocês vão assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? E amanhã nós vamos mandar por e-mail o convite para a aula com o professor, tá? É o outro professor convidado também que vai falar, especialista em amônia, né? Ele trabalha, né, com fabricação de amônia e risco químico, então ele vai falar sobre o PGR, tá? Então, o que seria a segunda parte, a Priscila da Dupont, acabamos, para ganhar tempo, né? Acabamos Uhum. antecipando, mas o que está sendo bom, tá, Priscila? Muita gente, inclusive, está com dúvidas, mandaram perguntas lá no chat. Eu vou pedir, gente, Uhum. mandem, anote esse e-mail, anote esse e-mail. Ou então no e-mail que vocês receberam, né? Uhum. treinamento@institutoimpeg.com.
né? Ou amônia@institutoimpeg.com. Eu fiquei com dúvida com relação à apresentação da Priscila, com relação à descontaminação, tá mandando aqui. Uhum. Vai entrar por e-mail. Ou se a Priscila quiser deixar o e-mail dela, o pessoal já entra em Sim, contato direto. Pode ser sim, também, tá? Então, sim. assim, mas pode avançar, viu, Priscila? O tempo todo aqui, estamos à disposição, tem muita gente na sala. Se quiser mostrar o vídeo, fica aí. A gente está em quarentena, todo mundo, então aqui para mim vai até meia-noite. Vai até meia-noite. Manda ver. Um abraço. Ok, obrigada, viu? Tranquilo, mas já vou finalizar aqui, tá? Então, vou focar um pouco mais nas perguntas que usualmente nos fazem, a parte de inspeção. Então, comentei que tem que ser feito um teste de pressão nas vestimentas, né, nos encapsulados, para garantir, né, que ela realmente está encapsulada, que eu não vou ter nenhum acidente, algum incidente, né, utilizando uma vestimenta que não está devidamente hermética, tá? Então, seguindo a norma ASTM-F 1052, os trajes, eles precisam ser inspecionados pelo menos uma vez por ano. Então, é que a gente comentou, às vezes a pessoa deixa o traje guardado, esperando não precisar usar, né, numa emergência, e às vezes ele está dobrado, algumas pessoas deixam ele exposto, né, já aberto, mas grande parte do pessoal guarda ele na maletinha que ele vem. Então, você precisa abrir essa vestimenta uma vez por ano, que a gente falou da história de dobrar o macacão, né? Ele é um produto plástico, né? Então, o plástico, se você deixar ele na mesma marca ou ficar dobrando várias vezes na mesma marca, ele vai ficar mais frágil. Então, é muito importante fazer o teste de pressão uma vez por ano. Então, abrir também o traje, fazer a inspeção visual, né, para ver se não tem nenhuma parte rachada, se não tem nenhum furo, se ele não mudou de coloração. Então, é importante uma vez por ano, isso daqui está na norma, tá? Não é a do ponto que está falando, tem a norma para isso. E ou você faz uma vez por ano, se for o caso de você deixar guardada, né, na sala de emergência, enfim, ou você pode fazer o teste após o uso. Então, para o pessoal que usa a mesma vestimenta em treinamento e a mesma vestimenta vai ser usada numa emergência, então é importante fazer o teste de pressão, né, fazer essa inspeção logo após o uso, né, porque só de você vestir, óbvio, se é uma emergência, a gente tem que vestir ela rápida, então pode ser que ocasione algum furo, enfim, na hora de pôr a bota, vários pontos que podem ocasionar até algum escape, né, de ar, então é importante. Aqui é uma foto da maleta de pressão para fazer o teste nas vestimentas da Dupont. Então, no nosso caso, eu posso fazer o teste, a gente tem um consultor que também pode fazer o teste, ou os distribuidores, tá? Geralmente o distribuidor de quem você adquiriu a vestimenta presta esse serviço de fazer o teste de pressão, tá? Em alguns casos, a gente também tem a maleta para venda, então, já teve uma empresa aqui no Brasil que ela tinha mais de 10 unidades e para eles era inviável, vamos dizer, marcar com o distribuidor ou enviar a vestimenta para o distribuidor fazer o teste, eles perdiam muito tempo e eles optaram por comprar a maleta, tá? Então, é possível comprar a maleta do teste de pressão. Obviamente, a gente dá um treinamento, né, se a pessoa comprar, para saber como utilizar, ou se for feito o teste de pressão por mim, pelo nosso consultor ou pelos distribuidores, a gente emite um certificado, tá? Se que foi aprovado ou não, né? Que foi feita a inspeção anualmente. Bom, aí no caso de quem for adquirir a maleta, tem que calibrar a maleta. Então, a gente sabe que o Brasil ele é um pouco pequeno. Então, às vezes eu preciso visitar algum cliente, eu preciso subir no avião, eu preciso levar a maleta. Então, antes de fazer o teste, eu preciso calibrar ela. Na verdade, a auto se calibra sozinha, então tem um passo a passo, aqui tem o link do YouTube explicando como é que faz. Mas também, como o Rivas comentou, se tiver alguma dúvida, pode me contactar. Eu vou deixar meus contatos no final também. Então, esse aqui é mais para quem vai fazer o teste, é importante calibrar a maleta, isso pode ter interferência, tá bom, no teste de pressão. E aqui tem um vídeo também explicando como faz o teste, né? Então, antes era só com a maleta, agora é o teste no traje encapsulado. Então, também tem todo o vídeo aqui explicando. E agora, quase finalizando, tem as perguntas que geralmente fazem, a parte de armazenamento. Então, não tem problema deixar o traje encapsulado armazenado dentro da bolsa que vem, mas tem que seguir a STM, né, de abrir a vestimenta, fazer a inspeção visual uma vez por ano antes de usar. E para armazenar qualquer produto, qualquer traje, né, da linha Taiken, eles têm que ser armazenados longe, né, de pó
umidade, luz solar, temperatura extrema. Então, lembrando que a gente está falando de produtos que têm base plástica. Então, se tiver uma temperatura muito alta, ele vai começar a degradar, né? Pode até derreter dependendo da temperatura. E se for uma temperatura muito baixa, o plástico acaba ficando frágil, quebradiço. Tá? Então, e obviamente, não estar exposto a agentes químicos. Então, a gente sabe que às vezes a empresa só tem, vamos dizer, um armazém onde ele armazena os EPIs e ao lado ele armazena os produtos químicos também. Então, tentar evitar, né? Porque pode ser que tenha algum derrame e pode cair sobre, né, a vestimenta e evitar, claro, impacto e fricção. Se você tiver um armazenamento adequado, o macacão pode ter uma vida útil de até 5 anos, tá? No caso da linha Taiken, a garantia é de 5 anos, então, né, desde que ele não esteja contaminado, obviamente. Pode ter alguma garantia, não sei, o zíper quebrou, aconteceu algum problema com a vestimenta, tem uma garantia de 5 anos. Tá? Então, depois de 5 anos, você precisaria adquirir um traje novo? Essa é uma das perguntas que geralmente nos fazem. Então, obviamente, 5 anos acabou a garantia da Dupont, porque em 5 anos a Dupont fez um teste de envelhecimento, né, com o traje, e nesses 5 anos a gente consegue garantir a mesma barreira de proteção química, tá? Depois dos 5 anos, eu não tenho mais como garantir que a barreira de proteção é igual. Porque aí tem muitos clientes que fazem o teste de pressão anualmente e falam, mas eu continuo fazendo o teste de pressão e está aprovado. Então, tenho clientes que têm a vestimenta há 10 anos. Fala, eu não vou comprar uma outra vestimenta, é uma vestimenta que tem um custo alto. Sim, tem. E eu faço o teste de pressão todo ano e ele ainda está hermético, então eu não vou comprar uma vestimenta nova. Então, óbvio, isso é uma responsabilidade, né, do usuário, do cliente, mas vamos supor, uma coisa é você fazer o teste de pressão com ar e garantir que ele está hermético, né? E a outra coisa é você ter um acidente e estar exposto, né, à amônia gasosa. Então, é isso que eu não consigo te garantir. Fazer o teste hermético, você só está garantindo que ele está hermético, mas não que ele tem barreira de proteção contra o produto químico. Tá? Então, a Dupont se preocupa muito com isso, fez os testes de envelhecimento e concluímos que 5 anos é um tempo que eu consigo garantir que tem a mesma propriedade de barreira de proteção. Tá? E depois desse tempo já não tem mais garantia. Então, assim, tem um traje há 10 anos, aconteceu um acidente e a pessoa acabou se contaminando. Então, aí é esse ponto que a gente não garante, né? A barreira de proteção química e a responsabilidade, obviamente, vai ser do usuário, né? Assim, do cliente, se ele não quiser adquirir uma vestimenta nova. Então, diferenciando, né, qual que é a diferença entre vida útil, né, e também a garantia, né, a parte de ele estar hermético, mas não ter barreira de proteção. Tá? Então, são 5 anos. E também uma outra pergunta, eu acabei não colocando no slide, mas que me perguntam é se furar minha vestimenta, eu posso fazer algum tipo de reparo. Então, no caso do portfólio do POM, a gente não faz esse reparo, também não indicamos, tá? Porque como que a gente faz o reparo numa vestimenta? Eu posso até pegar um pedaço do tecido, né, um pedaço de tecido igual da vestimenta, só que como é que eu vou, vamos dizer, fechar um buraco, né? Ou eu teria que costurar, que não seria o caso, né, porque eu acabaria fazendo furos, ou eu teria que utilizar algum tipo de adesivo, né, que fosse, vamos dizer, colar, né, esse tecido em cima do furo onde eu tenho. Vai falar, eu utilizei o mesmo tecido, então eu tenho a barreira de proteção. Mas aí você também não tem como garantir que esse tecido, esse adesivo, também tenha resistência contra o produto químico, né? Ou quanto tempo ele vai ficar fixado, né? Quanto tempo ele vai tapar esse rasgo, esse furo. Então, nós, por segurança, não recomendamos e também não fazemos, tá? E sim. Agora já para finalizar, a gente tem um blog, que é o Falando de Proteção. Então, a gente costuma postar eventos da atualidade. Então, se você clicar hoje no Falando de Proteção, ele vai estar muito focado para o coronavírus, né? Todo mundo está de quarentena por causa dele. Então, vai ter bastante informação referente ao coronavírus. E não só da linha de proteção química, mas esse blog ele também fala de proteção térmica, proteção de corte. Tá? Então, é bem atualizado. E a outra plataforma que a gente tem é o SafeSpec. Então, essa é uma plataforma online que eu sugiro muito que vocês entrem,
Então, eu sei que aqui está focado em amônia, mas vocês podem ter outro tipo de risco dentro da indústria de vocês. Então, dentro desse Safe Spec, você consegue ter acesso a todas as fichas técnicas do nosso portfólio. Precisa de algum certificado, então tem os CAs que estão vigentes. Algumas vestimentas são do portfólio europeu, então eles também têm certificado europeu. Então, qualquer tipo de informação referente ao portfólio, você encontra online, né? Você pode baixar o PDF imediatamente. Mas a parte mais interessante que eu acho que é a busca personalizada. Então, na minha apresentação, eu coloquei um print, né, quando eu fiz a busca pela amônia. Mas então aqui você consegue colocar o nome do produto químico ou pelo número CAS, né, que seria o código desse produto químico. Você consegue colocar nesse buscador e coloca o produto que você quer, né, o seu risco, né, no caso eu coloquei amônia, e ele vai apresentar uma lista de tecidos, né, de macacões que foram testados contra a amônia. Então, por isso que apareceu até o Taikin 2000, que eu tinha colocado na minha apresentação, e fala que a premiação é imediata. Então, para o cliente saber que a gente testou, né, essa vestimenta, a gente coloca, independente se o resultado for bom ou não. Tá? Então, você consegue fazer essa busca personalizada, de colocar o nome do produto químico, né, ou pelo número CAS, e ele vai te aparecer uma lista de qual vestimenta foram testadas contra esse químico. E aí, geralmente, a gente sugere para o cliente escolher a que aparece quando tem maior que 480 minutos de permeação. Tá? Porque às vezes, no caso, a gente apresentou o Taiken 4000, ele tem cerca de 30 minutos de proteção. Então, assim, quando você seleciona o EPI, quando você faz a compra, você lembra que ele tem uma permeação menor, né? Uma resistência menor, de 30 minutos. Mas pode ser que daqui a um ano você não lembre mais que o macacão só tinha proteção de 30 minutos, ou você acaba saindo da empresa e a pessoa nova que entra não tem esse conhecimento. Então, é um risco, né? Você, vamos dizer, ter uma vestimenta que não está aprovada com mais de 480 minutos. Então, obviamente, caso a caso, mas a nossa sugestão, né, como fabricante, é escolher a que tiver com uma permeação maior, né, com mais de 480 minutos. Mas tem todo esse tipo de informação. E caso não encontre o produto químico, porque obviamente a gente tem muitos produtos químicos no mundo, né? A gente testou a maioria dos produtos químicos industriais, mas não consegui encontrar nessa tabela de permeação que a Priscila está falando. Então, se você não encontrar, aí você pode me mandar um e-mail, você pode me mandar um WhatsApp, você pode me ligar, né? Tenho dúvida, não encontrei o produto químico, aí eu consigo ajudar vocês a encontrar, né, o traje mais adequado para o seu risco. Tá? Então, deixo aqui o meu contato, mas também podem mandar as dúvidas pelo e-mail que o Rivas deixou aqui no nosso chat, mas podem me contactar diretamente também e para quem quiser a apresentação a gente pode disponibilizar também depois. Tá? Então, eu até Maravilha, Priscila. peço desculpas por ter Pode falar. estourado aí o tempo, né? Porque às vezes a gente acaba Não, focando muito nas normas, mas eu estou tranquilo. disponível aqui. Agradeço muito por ter me convidado, né, para participar desse webinar. E quem sabe a gente se Claro. encontra em um outro webinar. Com certeza, com certeza. Lembrando, viu, pessoal, que a Dupont é uma parceira antiga do IMPEG, né? Já fizemos vários eventos, webinars, workshops presenciais aqui em Goiânia, né? Teve um consultor do Dupont que veio também, fizemos amostras, né? E, enfim, esse material vai ficar gravado, tá? Durante 2 dias para vocês terem acesso. Vocês não baixam, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá? E tem direito autoral, essa coisa toda, então vamos manter assim, né? Mas vocês podem assistir durante 2 dias, vamos mandar o link para vocês amanhã, né? E amanhã à noite, eu queria combinar amanhã à noite, 8 horas, tá? Para mandar o e-mail para vocês, juntamente com o outro instrutor, que é o especialista na fabricação de amônia, que vai falar muito do PGR. E coincidentemente, ele é instrutor também do curso de amônia, né? Nós estamos com um curso, não sei se vocês sabem, é um curso que fala aqui, eu vou compartilhar minha tela, só um minutinho, viu, Renata? Renata não, Priscila, tá vendo aí? Então, vamos estar tocando aqui nesse assunto. A tela travou aqui.
Estão vendo a minha tela? Sim. Travou aqui a tela um pouquinho, ó. Mas vamos lá, ó. Então estamos com um curso que vai abordar, tá? Toda essa parte aí da propriedade química da amônia, dos efeitos da saúde, né? Os equipamentos de monitoramento e proteção, confinamento, contenção, controle de fugas, descontaminação, tá? Avaliação do cenário, técnicas avançadas de emergência, né? Vai envolver RASMA, plano de resposta de emergência da planta com o PGR e o PAI, plano de controle de vazamento. Vocês vão receber dezenas de modelos de laudos, de modelos, de checklist, tá? Via CETESB a 261, os pontos sensíveis das plantas com amônia, o sistema de detecção em plantas com amônia, transferência de amônia em tanques, a BNT, a norma, né, que fala de frigorífico. Então, e inclusive, viu, gente, nós estamos também com alguns parceiros que são fabricantes de válvulas de proteção, válvulas de frigorífico. Aí já entra no processo de refrigeração industrial, tá? Nós temos preparando também esse webinar que vai envolver toda a parte prática, né? Vai ser mostrado com fotos reais. Inclusive, eu vou até mostrar aqui, ó. Temos aqui no slide, tá vendo? Eu não ia mostrar isso agora, mas isso aqui foi tirado hoje. É uma foto real de um tanque de fabricação de amônia, tá? Então, o palestrante próximo do curso e do próximo webinar, ele trabalha na fabricação de amônia, então é especialista. Vocês vão poder tirar muitas dúvidas, tá? Então, sim, tem muita coisa, muitas características. Eu não vou adiantar aqui para não matar a apresentação do professor amanhã. Mas é isso, eu queria agradecer a todos, queria agradecer a Deus, queria agradecer a Dupont, agradecer a todos vocês que disporam de tempo, né? Assim, vários tentaram entrar, tive aí que a sala estava cheia, né? É aquela coisa, não dá para botar 1.300 pessoas, então a gente tentou ali acessar, colocando paciência. Então a gente vai disponibilizar isso aí para vocês, né? Assistir durante o dia inteiro aí. Então, não pude participar agora, mas vai participar depois também. Vamos manter, liberar a gravação para vocês durante 3 dias. E convidá-los para o curso. Vocês vão receber aí aviso por e-mail, tá? Sobre o curso. Quem quiser participar, sejam bem-vindos, né? No final do curso, vocês vão fazer uma prova, tá? Vão fazer uma prova prática. Na verdade, é online, né? É uma prova em cima do conteúdo do curso. Uma prova que vai envolver a parte do conhecimento e a especificidade técnica abordada para você receber um certificado. Ah, eu já sou um gestor de risco em PGR em amônia? Não. Mas você está habilitado a produzir um treinamento. Por quê? Porque o IMPEG hoje tem uma chancela internacional de treinamentos. Tá? Por isso que a gente busca parceiros à altura que correspondam aí à necessidade e expectativa dos peritos. Nós formamos peritos, né? São personas que fazem laudos. Para isso, vamos liberar modelo de laudo, estamos disponibilizando o curso. Tá? Quem quiser, tiver interesse, ótimo, vai receber por e-mail. Quem não quiser, não tem problema. Fica para a próxima, fica aqui os contatos, tá? Priscila, eu queria te agradecer, tá? Colocou aí os seus contatos. Vamos repassar várias perguntas que nós recebemos aqui por e-mail essa noite, no WhatsApp, no chat da empresa. Vamos repassar para vocês da Dupont poderem, né, dar o suporte, tá? Porque tem muito, repetindo, o coro desse webinar foi muita gente de bombeiro, muito profissional da indústria química, né? Muito profissional da indústria frigorífica. Então, nós temos que dar esse compliance, né? Fazer com que as pessoas tenham suas dúvidas sanadas. E é assim que a gente vive, de soluções, entregando soluções. Por isso que a gente buscou um parceiro que, para mim, é o melhor hoje do mundo, o Dupont. Tá? Não estou fazendo propaganda. Não foi um webinar de vendas comercial. Muita gente aqui mandou agradecendo, aqui o Zap mandou, né? No chatzinho, assim, alto nível, gostei muito, estou gostando, quero mais. Beleza, faz o curso, entre em contato com a Priscila, né? Acompanha nas redes sociais a Dupont, né? Entre em contato aí com o Fernando Rosal, é um rapaz que eu conheci da Dupont também, enfim, vocês conhecem. Enfim, a Dupont hoje é líder em soluções químicas e o IMPEG hoje está se tornando um dos maiores empresas na área de treinamento dessa área, tá bom? Eu queria agradecer a todos e amanhã vamos mandar um link para vocês participarem com o professor que não deu para entrar hoje. Mas tivemos aí essa cereja do bolo, esse backup, esse suporte, essa surpresa que foi a Priscila e que, ao meu ver, superou as expectativas, tá? E levou até um pouquinho mais de tempo, já vai dar 10 horas, né? Então temos quase 1 hora e meia aí, 1 hora e 40. Muito bacana, viu, Priscila? Muito bom.
parabéns e espero ver vocês aí em breve. Tá bom, gente? Certo. Aí Obrigada, as Rivas. dúvidas, obrigado Priscila, obrigado Dupont, obrigado a todos. As dúvidas, pessoal, anote o e-mail amonia@institutoimpeg.com e nós vamos copiar todas essas dúvidas para a Priscila, pessoal, o time, né, técnico de vendas, time de comercial da Dupont para responder e sanar as dúvidas de vocês. Ah, gostei, quero uma apresentação aqui na empresa. Beleza, faz, entre em contato com o pessoal da Dupont que eles vão até vocês, vão verificar a demanda. Lógico, vão agendar, porque está tendo muita demanda, né? Essa questão do coronavírus, então está tendo o Taiken, lá, o macacão branco, então tá saindo demais a área da saúde, o exército, os bombeiros. Eu mesmo, viu, Priscila? Tem aqui Aham. grupo de bombeiros e do exército perguntando se a gente vende. Eu falei, não sou distribuidor do Pão. Do Pão é parceiro nosso, fizemos eventos, Aham. seminários. Então, assim, mas eu tenho esse dever moral e social de indicar. Por quê? Porque eu conheço a garantia, eu conheço o know-how, eu tenho parceiros, amigos, alunos que fazem parte da Dupont, ex-Dupont, atual Dupont, enfim. Acho que a solução tem que ser homogênea para todos, com qualidade, a garantia que você deu aí de 5 anos, né? E são vidas, Uhum. por trás disso existem vidas, tá? Lembrando, gente, vamos falar também nos próximos webinars da parte de refrigeração industrial, tá? Não esqueçam isso. Refrigeração industrial, que acaba convertendo para amônia, porque a amônia hoje é o principal, né, componente químico que faz parte aí 80, 70% do processo vamos explorar isso, processo, a modelagem, a constituição de válvulas, tubulações, né, o vaso, os vasos de pressão ali que são submetidos ao transporte, a toda a área de congelamento e resfriamento, principalmente da área de alimentos e bebidas, frigoríficos, né, e de empresas que trabalham com amônia, farmacêutica, empresas da área da indústria química, tá? Então, vamos ter especialistas, tá? Nessa área aí também falando. Tivemos hoje especialistas falando de proteção, vamos ter amanhã especialistas falando do processo da amônia e até sexta vamos ter outros convidados, tá bom? Não deixem de estar junto, curtindo aí nosso canal, nosso Instagram, né? @impeg.brasil, tá? @impeg.brasil, é o Instagram. Vamos mandar para vocês por e-mail. Tá bom, gente? Vai se aproximando 10 horas. Priscila, muito obrigado, minha querida. Fica com Deus e até a próxima. Ok, obrigada a você, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.